Bom, pessoal, agora a gente vai dar início ao estudo da histofisiologia do sistema circulatório. Quando a gente fala de sistema circulatório, geralmente as pessoas pensam em coração, vasos sanguíneos, mas a gente não pode esquecer que esse sistema também é composto pelos vasos, capilares e vasos linfáticos. Nós vamos organizar a nossa aula começando o estudo desse sistema pelos vasos sanguíneos. E para estudar a organização histológica dos vasos sanguíneos, a gente costuma utilizar a organização nas artérias, que são vasos que têm a parede mais desenvolvida do que veias, vasos linfáticos e capilares. Então, a gente parte do estudo da organização histológica nas artérias e depois fica mais fácil falar da organização histológica nos demais tipos de vasos, comparando a parede dos mesmos. Então, os vasos sanguíneos, eles têm a parede formada por 3 camadas de tecidos: túnica íntima, túnica média e túnica adventícia. A túnica íntima é a camada mais interna, ou seja, a camada que está em contato direto com a luz do vaso, e a camada adventícia é a camada mais externa, que vai se continuar com o tecido conjuntivo dos órgãos e estruturas adjacentes. Bom, então vamos começar o estudo pela túnica íntima. Se ela é a camada mais interna da parede dos vasos, ou seja, a mais próxima da luz, a primeira coisa que a túnica íntima tem que apresentar é um epitélio de revestimento, para isolar a luz do vaso do restante da sua parede. O epitélio de revestimento dos vasos sanguíneos, bem como de todo o sistema circulatório, ele é simples, pavimentoso, chamado endotélio. Então, vocês vejam que essa camadinha cor-de-rosa que está revestindo a luz dessa artéria no nosso desenho representa o endotélio. Sabemos que todo o epitélio se apoia numa lâmina basal, que está então representada em azul logo atrás do epitélio desenhado em cor-de-rosa, colorido em rosa. E a gente sabe também que todo o epitélio se apoia e depende de um tecido conjuntivo. Então, a próxima estrutura que nós vamos encontrar compondo a túnica íntima é uma camada fininha de tecido conjuntivo frouxo, que apoia esse epitélio. Essa camada é chamada de tecido conjuntivo subendotelial, está logo atrás do endotélio. Separando a túnica íntima da túnica média, a gente encontra na parede da maioria das artérias uma camada, um aglomerado de fibras elásticas, formando uma estrutura chamada lâmina elástica interna. Ela está desenhada logo após do conjuntivo subendotelial em azul. Vocês reparem que essa lâmina elástica interna ela não é uma estrutura contínua, ela é uma estrutura vazada, cheia de orifícios, que vão permitir a passagem de fibras nervosas para ou em direção à lâmina basal do endotélio. Então, resumindo, nossa túnica íntima é composta pelo endotélio, sua lâmina basal, um tecido conjuntivo de suporte chamado tecido conjuntivo subendotelial e a lâmina elástica interna. A túnica média, nesse desenho, está representada em laranja, O nome já fala, túnica média, já define a posição dela. Ela é composta por camadas alternadas de fibras musculares lisas e tecido conjuntivo.
No nosso desenho, o autor só desenhou, só representou as fibras musculares lisas, que também são chamadas de leiomiócitos, e não desenhou, não representou o tecido conjuntivo. Mas vocês vão ver nas imagens das lâminas que são camadas alternadas. Então, uma camadinha de fibra muscular lisa, uma de tecido conjuntivo, uma de muscular lisa, outra de tecido conjuntivo. Normalmente os alunos me perguntam, mas que tipo de tecido conjuntivo formam essas camadas na túnica média? E a resposta é depende. Depende do tipo de vaso que você está observando e depende do calibre do vaso. Então, se a gente estiver observando uma artéria de grande calibre, esse tecido conjuntivo vai ser do tipo elástico. Mas à medida que as artérias vão diminuindo de calibre, vão modificando suas estruturas, né? Ou seja, à medida que elas vão ramificando, a parede vai ficando mais fina, a necessidade de fibra elástica diminui e esse tecido vai se tornando gradativamente um tecido conjuntivo frouxo. Assim é também nas veias, né, e nos vasos linfáticos. Bom, separando a túnica média da túnica adventícia, nas artérias, na maioria delas, nas artérias de grande calibre, nas de médio calibre, a gente vai encontrar uma nova lâmina elástica, chamada, em função da posição, de lâmina elástica externa. Por fim, a túnica adventícia é formada por tecido conjuntivo denso, desordenado, onde a gente vai encontrar uma quantidade maior ou menor de células adiposas, uma quantidade maior ou menor de outros vasos que penetram na parede do vaso e ramificam até o seu interior para nutrir as células que formam essa parede. Então, esses vasos que irrigam parede de outros vasos são chamados vasos dos vasos, ou em latim, vasa vasorum. Nesse tecido conjuntivo da adventícia, é muito comum também a gente encontrar feixes nervosos. Então, sempre a parte mais externa da parede dos órgãos é a porção através da qual vasos sanguíneos e nervos costumam adentrar o órgão. Então, na adventícia é que a gente vai encontrar os vasa vasorum mais calibrosos e também os feixes nervosos de maior calibre. Bom, então, na medida que os vasos e os nervos chegam no vaso em questão, no vaso que está sendo estudado através da sua adventícia, eles iniciam um processo de ramificação, né, tanto os nervos quanto as artérias, e penetram os orifícios da lâmina elástica externa, chegando ou atingindo a túnica média. As artérias vão capilarizar mais ou menos na metade da túnica média do vaso e vão então, através da confluência desses capilares, dar origem às veias, vênulas, né, que vão se fundindo e fazendo a trajetória inversa, saindo do vaso através da sua adventícia. Já os feixes nervosos, eles chegando na túnica média, ramificam, as fibras simpáticas finalizam a trajetória na túnica média, enquanto que as fibras parasimpáticas continuam a trajetória, atravessam os orifícios da lâmina elástica interna e finalizam o percurso na altura da lâmina basal do endotélio. É importante a gente já lembrar desde agora que as fibras simpáticas, através do seu mediador químico noradrenalina, vai provocar contração nas fibras musculares lisas da túnica média. Portanto, o sistema nervoso autônomo simpático tem a função de provocar vasoconstricção
e, consequentemente, promover aumento da pressão arterial. Já o sistema nervoso autônomo parasimpático, através da liberação de acetilcolina nas imediações do endotélio, provoca a liberação por parte do endotélio de óxido nítrico. Esse óxido nítrico é liberado em direção à lâmina basal, se difunde até a túnica média e estimula os leiomiócitos a relaxarem, a diminuir o tônus de contração e, portanto, o sistema nervoso autônomo parasimpático contribui para a diminuição da pressão arterial, provocando relaxamento na parede dos vasos. Nós falamos que a túnica íntima dos vasos é revestida, ou composta por um endotélio, e geralmente quando a gente pensa em endotélio, por ser um tecido formado por células pavimentosas, células baixas, geralmente a pessoa pensa que são células com baixo metabolismo, que estão ali só revestindo, isolando meios, protegendo, mas na verdade não é só isso. As células endoteliais, elas têm uma função metabólica super importante. Elas produzem um monte de substâncias que visam principalmente manter o fluxo sanguíneo e, na maior parte do tempo, evitar a formação de coágulos, trombos e, eventualmente, desencadear o processo de coagulação sanguínea. Então, essas células produzem não só os componentes da lâmina basal que as suportam, mas também produzem e expressam em suas membranas receptores para leucócitos, o que possibilita o endereçamento dos linfócitos para os órgãos linfóides secundários, o que possibilita a diapedese dos leucócitos, né? Além disso, produz substâncias que controlam o tônus vascular e dessa maneira controlam não só a velocidade do fluxo sanguíneo, mas também contribuem para controlar a pressão arterial. Como exemplo, a gente tem o óxido nítrico e as prostaciclinas, agentes hipotensivos, relaxadores da musculatura lisa da parede dos vasos, e endotelina e a enzima conversora de angiotensina, que na verdade é uma proteína transmembrana presente no endotélio de alguns segmentos vasculares, que promovem aumento da pressão arterial. Fatores de coagulação também são produzidos e liberados por essas células, fatores inibidores do processo ou da cascata de coagulação também, lipases lipoproteicas, ou seja, essas células têm um metabolismo bastante ativo. As artérias são divididas em 3 grandes grupos em função do calibre e, consequentemente, das suas características histológicas. Então, a gente tem artérias de grande calibre, médio calibre e pequeno calibre. As artérias de grande calibre são artérias dentro das quais circula um grande volume de sangue. São a aorta, as pulmonares, carótidas comuns, subclávias e ilíacas comuns. Elas também podem ser chamadas de elásticas ou condutoras. E a característica principal dessas artérias é a grande quantidade de fibra elástica que elas apresentam tanto na túnica média quanto na túnica adventícia. As fibras elásticas na parede de todas as artérias, mas especialmente nas de grande calibre, têm a função de permitir distensão na parede do vaso durante a sístole. Essa distensão acomoda o volume de sangue que é lançado no seu interior, diminui o atrito desse sangue com o endotélio, ou seja, diminui o desgaste da parede da artéria
E muito importante, durante a diástole, essa distensão, ela volta ao normal, né? Ou seja, a artéria deixa de estar distendida, a resiliência que as fibras elásticas conferem à artéria faz com que ela volte ao seu calibre normal na diástole, impulsionando o sangue adiante, ou seja, evitando que o sangue retorne em direção ao coração nos momentos de baixa pressão, ou seja, durante a diástole cardíaca, durante a diástole ventricular. Essa distensão e retorno ao calibre normal ela vai acontecer ao longo de todo o sistema arterial, mas a quantidade de fibra elástica na parede das artérias vai diminuindo à medida que elas vão se tornando artérias de menor calibre. Então, se a gente pensar que as artérias vão se ramificando e que vão distribuindo o volume de sangue para os seus ramos, a gente entende que, se diminuiu o volume no interior da artéria, diminuiu também a pressão que esse sangue exerce na sua parede. Portanto, a parede vai ficando cada vez mais fina, a quantidade de fibra elástica vai diminuindo progressivamente e, da mesma forma, a quantidade de camadas de fibras musculares lisas na túnica média das artérias. Então, existe, à medida que a gente afasta do coração, nas artérias, uma simplificação progressiva das características histológicas. A parede vai ficando mais fininha e os componentes da parede vão diminuindo de quantidade e progressivamente vão desaparecendo. Vamos ver em detalhes isso daqui a pouquinho, quando a gente comparar as artérias de grande, médio e pequeno calibre. Os autores costumam classificar as artérias em grande, médio e pequeno calibre em função da quantidade de camadas de fibras musculares lisas que a artéria apresenta na sua túnica média. Existe variação na quantidade de camadas de fibras musculares lisas da túnica média que cada autor considera para classificar a artéria em artéria elástica, muscular ou artéria de pequeno calibre. E essa variação de um autor para o outro é muito pouco significativa. Então, tem autores que falam que para uma artéria ser de grande calibre, ela precisa ter mais de 40 camadas de fibras musculares lisas na túnica média. Outros falam que ela precisa ter mais de 38 camadas. Outros falam, não, mais de 42. Ou seja, é um critério que é variável, né? E que também pode não ser muito prático quando você observa uma lâmina, porque se o corte não pegar o vaso bem perpendicularmente, se ele entrar um pouquinho torto, um pouquinho oblíquo, você vai ter de um lado da luz do vaso uma quantidade maior de fibras musculares e no lado oposto uma quantidade menor. Então, esse parâmetro ele não é o melhor de todos, ele serve como um guia, como uma referência, mas a gente vai ver depois outra maneira de classificar as artérias de uma forma mais prática, certo? Vocês veem aí as artérias musculares de 3 a 40 camadas, essa classificação é do Gartner. A arteríola, 1 ou 2 camadas de fibra muscular lisa, quer dizer, uma artéria com 2 camadinhas de fibra muscular lisa e uma de 3, histologicamente quase não tem diferença nenhuma, tá? Quando você observa essa artéria. Então, na verdade, o que a gente costuma fazer para classificar as artérias, ao invés de ficar contando as camadas de fibra muscular lisa, é observar, em primeiro lugar,
a proporção entre túnica média e túnica adventícia e, em seguida, observar o padrão de distribuição das fibras elásticas. Esse segundo critério é o que vai definir de fato o calibre daquela artéria. Então, veja bem, artérias elásticas, quais são as características que a gente usa na prática para classificá-las? São artérias que têm a túnica média bem mais desenvolvida, ou seja, bem mais espessa do que a túnica adventícia. Além disso, as fibras elásticas, elas se concentram na túnica média, mas também estão presentes em grande quantidade na túnica adventícia. Ou seja, é uma artéria que tem muita fibra elástica distribuída por toda a espessura da sua parede. A quantidade de fibra elástica é tanta nas artérias de grande calibre que as lâminas elásticas interna e externa não são facilmente distinguíveis. Elas se confundem com as demais fibras elásticas. Então, dificuldade para identificar a lâmina elástica interna e externa. Muita quantidade de fibra elástica na túnica média e na túnica adventícia, e espessura da túnica média maior do que a da adventícia são características de artérias de grande calibre. Nas artérias de médio calibre ou artérias musculares, a gente vai ter a seguinte situação. Além, obviamente, de um número menor de camadas na túnica média, de camadas de células musculares lisas na túnica média, a proporção entre túnica média e adventícia é muito próxima, elas têm praticamente a mesma espessura. Porém, as fibras elásticas estão em maior concentração na túnica adventícia do que na túnica média. Isso faz com que a lâmina elástica interna e a lâmina elástica externa sejam facilmente visualizadas, facilmente distintas. Já nas artérias de pequeno calibre, o que acontece é que a túnica adventícia tende a ser mais espessa do que a túnica média. A gente vai encontrar pequena quantidade de fibra elástica, tanto na túnica média quanto na adventícia. Nas artérias de pequeno calibre, a lâmina elástica externa, ela desaparece, e nas menores artérias de pequeno calibre, desaparece também a lâmina elástica interna. Então, quando eu falo essas características assim, de forma bem estanque para cada um dos calibres das artérias, eu estou falando de maneira geral, porque a mudança histológica ela não é abrupta entre uma artéria elástica e uma artéria muscular, e entre uma artéria muscular e uma arteríola. Então, essa mudança ela vai sendo gradativa, e alguns segmentos de artéria têm características meio que bagunçadas, assim, meio que confusas entre um calibre e outro. Então, o principal fator que a gente usa para essa classificação é mesmo o padrão de distribuição de fibras elásticas, certo? A primeira coisa que a gente olha, é o que é mais fácil de perceber na lâmina, proporção entre as túnicas, de espessura entre as túnicas. Mas a gente não pode se guiar só por isso. O que vai confirmar essa primeira impressão é o padrão de distribuição das fibras elásticas. Bom, as artérias de pequeno calibre, elas vão se ramificando, chegam a serem formadas apenas por uma camadinha de fibra muscular lisa na sua túnica média, mas muitas vezes, antes de capilarizarem, essa artéria ela ganha um reforço de camadinhas de fibras musculares lisas. Esse reforço forma um esfíncter pré-capilar, um esfíncter que controla o volume e a
pressão e, consequentemente, né, a velocidade do fluxo sanguíneo dentro do sistema capilar. Capilares, vocês vão ver, são vasinhos que têm a parede formada só pelo endotélio e lâmina basal. Todas as outras camadas da parede das artérias foram perdidas. Então, a gente vai precisar de estratégias para controlar volume de sangue, fluxo sanguíneo, né, tanto volume quanto velocidade e pressão no interior da rede capilar. E esses esfínteres, ou seja, esse espessamento das artérias de menor calibre, imediatamente antes de se capilarizarem, são importantes para fazer isso, né? Esse ganho de fibras musculares lisas, a formação desses esfínteres. Esses segmentos das artérias de pequeno calibre, onde a gente encontra esses esfínteres, são chamados de meta-arteríolas. Bom, essa é uma fotografia de uma artéria de grande calibre, uma artéria elástica. Nessa fotografia não coube toda a parede, toda a espessura da parede da artéria. Então, na parte superior da fotografia, a gente não consegue perceber a túnica íntima, nem a luz da artéria. E também a gente não consegue perceber o final da túnica adventícia na parte inferior do slide. De qualquer maneira, o que a gente está observando? A gente está observando na metade, um pouquinho mais da metade superior do slide, a túnica média, formada pelas fibras musculares lisas, estão indicadas aí por FM, coradas em rosa, e entre uma camadinha e outra de fibra muscular lisa, vocês estão vendo umas fibras pretinhas ou roxas, quase pretinhas, fininhas. São as fibras elásticas nas camadas de tecido conjuntivo que separam as camadas de fibra muscular lisa, que se intercalam a elas. Então, a gente está vendo a túnica média e na parte inferior do slide, nessa parte mais clarinha, a gente está observando o tecido conjuntivo da túnica adventícia. E a gente vê aí a indicação de um vasa vasorum na túnica adventícia. Já nesse slide, a gente percebe a presença de uma artéria muscular, uma artéria de calibre médio, que foi corado com a técnica de Verroef e contracorado com HE. Então, vocês veem aí onde está essa camadinha indicada por TM, a túnica média. Vocês observem essas fibras rosas mais grossinhas, são as fibras musculares lisas, e todos esses espaços claros são as regiões onde a gente encontra tecido conjuntivo, né? Então, são camadas alternadas de tecido conjuntivo e tecido muscular liso, isso que forma a túnica média. Na parte superior do slide, vocês vão ver uma camada fininha, separada da túnica média por uma linha escura, uma linha pretinha toda ondulada. Essa linha pretinha é a lâmina elástica interna e a partir dela até a luz a gente tem a túnica íntima. Então vocês observam que a túnica íntima ela é bem fininha, né? E como a gente falou no primeiro slide, ela é formada por endotélio. Vocês conseguem ver o núcleo das células endoteliais achatadinhos, escuros, pertinho da parte branca do slide. Atrás do endotélio, vocês veem uma camada cor-de-rosa clarinha, que é o tecido conjuntivo subendotelial, e uma linha pretinha separando a túnica íntima da túnica média. Essa linha pretinha é a lâmina elástica interna. Já na parte inferior do slide, mostrado aí por XEL, a gente vê um conjunto de fibras elásticas, um aglomerado de fibra elástica, formando a lâmina elástica externa. Essa lâmina elástica externa, ela marca o início da túnica adventícia. Vocês estão observando, então, parte da adventícia na parte inferior do slide. Esse é outro slide de uma artéria muscular, uma artéria de calibre médio,
Observem o que eu falei no slide anterior. Quando a gente observa esse slide, a gente percebe que a túnica adventícia está muito mais espessa do que a túnica média. E normalmente a túnica média e a túnica adventícia nas artérias musculares elas são proporcionais, elas têm mais ou menos a mesma espessura. Mas observem que a gente não está vendo todo o perímetro da artéria, a gente está vendo só um pedaço da parede dela. Muito provavelmente, se a gente tivesse com um microscópio e deslocasse o Charriot para o lado oposto da parede, a gente veria uma situação inversa. A túnica média é maior que a adventícia, indicando que o corte não entrou na parede do vaso em 90 graus, entrou um pouco torto, um pouco oblíquo, certo? Outra possibilidade, mas não excluindo essa explicação que eu acabei de dar, é que essa seja uma artéria muscular de pequeno calibre, ou seja, uma artéria muscular quase se tornando uma artéria de pequeno calibre, certo? Mas não exclui o fato de que o corte tenha sido oblíquo, não. Essa diferença aí está muito grande de proporção. De qualquer maneira, é o que eu falei, a proporção entre as túnicas não é o fator que vai determinar a nossa classificação, e sim o padrão de distribuição de fibra elástica. Então, vocês vejam na figura, tanto da esquerda, HE, quanto na da direita, vocês conseguem ver duas ondulaçõezinhas separando a túnica média, tanto da íntima quanto da adventícia. Essas ondulaçõezinhas estão indicadas aí por IEL e EEL, lâmina elástica interna e lâmina elástica externa, certo? Então, olha, lâminas elásticas visíveis. E quando vocês observam na figura da direita, vocês percebem que tem uma quantidade de fibra elástica muito maior na túnica adventícia do que na média. Isso é característico de artéria de calibre médio. Daí a classificação desse vaso que vocês estão vendo na fotografia. Essa fotografia mostra uma artéria muscular, ou seja, uma artéria de calibre médio, mas das menores, tá? Ou seja, já quase virando uma artéria de pequeno calibre, cortada em dois sentidos. Na fotografia da direita, corte transversal, na fotografia da esquerda, corte longitudinal. O que eu quero mostrar para vocês é a direção ou o modo como as fibras musculares se dispõem na túnica média. Repara que elas se dispõem com seu maior eixo no sentido da largura do vaso e não no sentido do comprimento. Então, vocês veem que no corte transversal as fibras musculares aparecem cortadas longitudinalmente e no corte longitudinal do vaso elas aparecem cortadas transversalmente. Vocês vão entender melhor o que eu falei no próximo slide. Então, esse slide mostra na microscopia eletrônica de varredura uma arteríola. O autor da fotografia, o autor do material, retirou a túnica adventícia para a gente observar as células musculares lisas na túnica média. Então, esses gominhos que vocês estão vendo aí formando a parede da arteríola são fibras musculares lisas. E é isso que eu quis dizer. Elas se dispõem com seu maior eixo no sentido da largura do vaso, certo? Esses filamentinhos brancos que vocês estão vendo ramificando e adentrando aí entre as fibras musculares lisas são fibras nervosas que foram deixadas na fotografia para a gente observar a inervação da túnica média. Nessa eletromicrografia, a gente tem uma artéria de pequeno calibre cortada no sentido transversal. Essa ondulaçãozinha branca
que vocês estão vendo na arteríola é a lâmina elástica interna. Essas células com um núcleo escuro e o centro clarinho, células mais ou menos cúbicas, né, com aparência de cúbicas, são as células endoteliais. E por trás da lâmina elástica interna, essas células cinza escura com o núcleo pretinho alongado, isso é célula muscular lisa. Então, vocês estão observando aí uma arteríola das menores que tem, uma arteríola que tem apenas uma camadinha de células musculares lisas na parede. No interior dessa arteríola dá para a gente perceber a presença de duas plaquetas e de uma hemácia, corada aí em cinza escuro, quase preto, com formato de halter, né? A gente está vendo ela em perfil. Ao lado dessa arteríola, ao lado direito, indicadinho aí pela setinha laranja, a gente tem um feixe nervoso. E eu marquei para vocês com um asterisco 4 fibras nervosas mielínicas, certo? Então é aquela velha história, né? Artérias, veias e nervos percorrem o nosso corpo paralelamente, um em relação ao outro. Então, muitas vezes, quando a gente faz o corte de uma estrutura, essas outras estão aí adjacentes, né? Ao lado da que a gente entendia observar. Capilares são vasos sanguíneos de parede muito fininha, muito simples. A parede capilar é formada só por um endotélio, ou seja, um epitélio simples pavimentoso, e sua lâmina basal. Em alguns segmentos, em alguns lugares, essa estrutura pode estar revestida pelo lado de fora por células contráteis chamadas pericitos. Existem 3 tipos de capilares distribuídos pelo nosso corpo: os capilares contínuos, os capilares fenestrados e os capilares sinusoides. A estrutura histológica deles todos tem a mesma base, ou seja, todos eles são constituídos por endotélio apoiado na sua lâmina basal, mas eles apresentam pequenas variações que vão facilitar em maior ou menor grau a troca de substâncias entre o sangue e os tecidos que eles atravessam. Nesse slide a gente tem o desenho que representa cada um desses 3 tipos de capilares. Então, no desenho superior a gente tem a representação do capilar contínuo. Em verde, a indicação da lâmina basal, e em marrom, as células endoteliais, células pavimentosas que formam o revestimento do capilar. Repara que uma célula está fixada na vizinha por zônulas de oclusão, o que significa que os solutos que vão ser trocados com as células vizinhas ao capilar vão precisar passar por dentro da célula endotelial caso não tenham compatibilidade com a bicamada lipídica e não consigam fazer difusão simples. Essa célula endotelial, então, ela vai fazer assim intensamente um processo de transporte chamado transcitose, que a gente vai caracterizar no próximo slide. Então é importante falar que nesse capilar nada vai conseguir passar por entre as células. Tudo que não for compatível com a bicamada lipídica vai ter que fazer um transporte mediado pela célula endotelial e atravessar o interior dessa célula endotelial. Alguns órgãos apresentam capilares do tipo fenestrado, que estão indicados aí ou está representado no desenho do meio. Repara, também a estrutura é a mesma, endotélio apoiado em lâmina basal. Entre uma célula endotelial e outra, nós vamos encontrar zônulas de oclusão. No entanto,
A célula endotelial ela vai invaginar sua membrana num determinado ponto e vai invaginar a membrana oposta no mesmo ponto, de modo que essas invaginações elas vão se fundir, formando pequeníssimos orifícios chamadas fenestras. Nesses capilares fenestrados, tudo que for menor do que o diâmetro da fenestra vai conseguir atravessar de um lado para o outro por difusão simples. Em alguns lugares, essas fenestras ou alguns lugares do corpo, o endotélio forma no entorno dessas fenestras um complexo proteico chamado diafragma. Nesses casos em que o capilar fenestrado apresenta diafragma, além da compatibilidade do tamanho da molécula a ser trocada com o meio, vai entrar em questão também a afinidade dessa molécula pelas proteínas do diafragma, ou seja, só vão atravessar fenestras de capilares fenestrados com o diafragma moléculas que tenham afinidade de ligação com as proteínas desse diafragma. Elas se ligando a essas proteínas, então elas vão ser transportadas para o lado oposto. As proteínas vão funcionar como um seletor, como um receptor. As células endoteliais dos capilares fenestrados também fazem transcitose do material que não é compatível com a bicamada lipídica, ou seja, que não faz difusão simples, e do material que, além disso, também não consegue atravessar suas fenestras. Porém, a intensidade ou a quantidade de transcitose dessas células endotelial, quando comparada com o endotélio dos capilares contínuos, é menor, justamente porque ele apresenta mais facilidades de troca com os tecidos do que os capilares contínuos. O terceiro tipo de capilar que a gente encontra no corpo são os capilares sinusoides. Os capilares sinusoides são encontrados só em 3 regiões do corpo: no fígado, no baço e na medula óssea. São capilares que oferecem uma facilidade muito grande no transporte de moléculas do plasma em relação aos tecidos e, às vezes, no sentido contrário, dos tecidos em direção à corrente sanguínea. Percebam que na parede dos capilares sinusoides, o endotélio é descontínuo e a lâmina basal também. Então, a gente encontra verdadeiros orifícios na superfície do capilar sanguíneo. Esses orifícios, no baço e na medula óssea, são grandes o suficiente para deixar passar, além de moléculas, células. Então, na medula óssea, as células, na medida em que vão maturando, entram na corrente sanguínea, atravessando os orifícios dos capilares sinusoides. No baço, como a gente já estudou, as células que deixam o sistema circulatório e extravasam na polpa vermelha retornam à circulação atravessando os orifícios da parede dos capilares sinusoides. Nessa fotografia, a gente tem um corte de cerebelo e no meio da fotografia a gente está observando um capilar cortado no sentido longitudinal, na verdade 2 capilares se fundindo, são capilares de pequeno calibre, um calibre bem pequenininho. Vocês percebem que as hemácias elas têm que passar enfileiradas, porque o diâmetro do capilar é praticamente o diâmetro das hemácias. Aqui a gente tem a fotografia de um capilar contínuo, microscopia eletrônica de transmissão. Esse capilar foi cortado no tecido testicular. Observa na setinha laranja uma zônula de oclusão. E aí você observa que a parede dessa célula endotelial é toda contínua. Se vocês observarem com bastante atenção, na parte da parede do endotélio
na parte inferior direita, vocês vão conseguir enxergar umas pequenas bolinhas brancas. São vesículas de transcitose, né? Que é o transporte típico dos capilares, do endotélio dos capilares sanguíneos. Às vezes, os alunos perguntam assim, mas quantas células endoteliais a gente precisa para dar conta de revestir o diâmetro do capilar? E aí, em média, de 1 a 3 células. Então, os capilares de maior calibre vão apresentar 3 células endoteliais unidas por zônulas de oclusão, formando aí ou revestindo o diâmetro do capilar. Os menores vão ser formados por uma única célula endotelial, formando zônula de oclusão consigo mesma através das suas extremidades. Caracterizando a transcitose, então, a gente pode falar que é um transporte típico dos endotélios capilares, é um transporte ativo em que um material é pinocitado numa face da célula, o pinossoma é transportado para a face oposta e o material então é exocitado sem sofrer alteração. A transcitose ela acontece nos dois sentidos, tanto no sentido do sangue aos tecidos, quanto no sentido dos tecidos em direção ao sangue. Nessa fotografia, a gente pode observar a presença de pericitos, que são células contráteis, que eventualmente a gente encontra revestindo os capilares pelo lado de fora. Então, vocês vejam que são células que têm um corpo celular, onde fica o núcleo, essa porção mais dilatadinha, e são células que têm vários prolongamentos citoplasmáticos que abraçam o capilar pela superfície externa. Essas células contraindo e relaxando contribuem para regular o fluxo e a pressão sanguínea no interior da rede capilar. Nessa fotografia, a gente observa um capilar fenestrado cortado no sentido transversal. Vocês veem aí destacado o núcleo do pericito que abraça o capilar pelo lado de fora. Se vocês observarem o citoplasma desse pericito na região direita superior do slide, ele passa por fora dessa faixinha cinza clara, que é a membrana basal, e encontra com o citoplasma do endotélio, que é essa célula mais cinza médio, nem muito escuro nem muito claro, que está delimitando esse orifício, essa luz clarinha que a gente vê no centro do slide. Aqui eu estou mostrando para vocês com as setinhas azuis as zônulas de oclusão entre as células endoteliais, essa faixinha preta escura indicada aí pelas setinhas azuis, e as setas laranjas estão indicando, vocês vão ter a impressão que é um estrangulamento do citoplasma da célula endotelial. Esses pontinhos de estrangulamento são as regiões em que a membrana invaginou nas duas faces em relação ao centro, se fundiu, formando pequenos orifícios ou fenestras, que facilitam a passagem de moléculas de pequeno diâmetro, de pequenas moléculas. Nessa fotografia vocês vão conseguir ver essas fenestras bem melhor, né? Porque é um aumento maior. Então a gente está vendo um pedacinho da parede de um capilar fenestrado. A BM está indicando membrana basal, EC, célula endotelial, e D, esse risquinho eletrondenso que está atravessando a fenestra, é o diafragma dessa fenestra. Então, vocês estão vendo aí que a membrana invagina formando esses pontos, esses orifícios que facilitam aí a passagem de pequenas partículas, né?
Então, anteriormente eu falei para vocês que o capilar sinusoide é encontrado no fígado, baço e medula óssea, só. Os capilares fenestrados são encontrados no pâncreas, nas glândulas endócrinas, nos intestinos, no plexo subodontoblástico e nos rins, formando aí os glomérulos renais. Na maior parte do corpo, então, a gente percebe que os capilares são do tipo contínuo, certo? Os capilares fenestrados, eles existem para facilitar a hematose nos órgãos que têm um metabolismo mais alto. No entanto, existem órgãos que têm um metabolismo muito alto, como o encéfalo, como os testículos, e que mesmo assim possuem capilares contínuos, porque necessitam de uma barreira, né? Não podem deixar qualquer molécula circulante no sangue adentrar o parênquima do órgão, adentrar o tecido em questão. Então, nesse caso, sacrifica-se a facilidade da hematose por uma segurança metabólica e imunológica. Esse slide mostra para a gente como que se dá a formação dos capilares. Então, a gente tem artérias que vão se ramificando, ficando com um calibre cada vez menor. Essas arteríolas ramificam, formando os segmentos arteriais pré-capilares, né? Muitas vezes esses segmentos, chamados meta-arteríolas, elas ganham um reforço de um número, 2 ou mais camadinhas de células musculares lisas, né? Na túnica média, para formar um esfíncter que vai controlar aí o fluxo sanguíneo no interior dos capilares. Ao passar pelos capilares, acontecem as trocas gasosas e as trocas moleculares diversas, né? O sangue diminui o teor de oxigênio, aumenta o teor de CO2, torna-se então um sangue venoso que retorna ao coração pelas veias. As pequenas veiazinhas formadas pela fusão dos capilares são chamadas vênulas pós-capilares. É nessas vênulas pós-capilares que acontece a diapedese dos leucócitos. E essas vênulas pós-capilares se fundem formando veias de pequeno calibre, que se fundem formando veias de médio calibre e assim por diante até chegar no coração. O desenho do slide anterior, ele representa o padrão de capilarização na maior parte do nosso corpo. Porém, em alguns lugares do corpo, antes da rede capilar, a gente vai encontrar uma arteríola que vai fazer uma comunicação direta entre a arteríola pré-capilar e a vênula pós-capilar. E em determinadas situações, essa arteríola vai promover o desvio do fluxo sanguíneo, evitando que grande parte desse sangue passe pelos capilares sanguíneos, pela rede capilar, e com isso vai favorecer alguns efeitos fisiológicos. Então, eu fiz uma adaptação daquele modelo, daquele desenho do livro do Gartner, mostrando para vocês que muitas vezes, em alguns lugares do corpo, antes da rede capilar, a gente tem uma anastomose arteriovenosa, está indicado no meu desenho por AVV. É esse vasinho vermelho em posição vertical que está ligando a arteríola pré-capilar com a vênula, com a veia pós-capilar. Então, essa anastomose arteriovenosa muitas vezes fica com a sua túnica média contraída, né, pelo sistema nervoso autônomo. Então, ela se mantém contraída. Enquanto essa túnica média se mantiver contraída, a luz da anastomose vai ser pequenininha
e só um pequeno volume de sangue, indicado pela setinha preta, é que vai adentrar essa anastomose e voltar ao coração sem ter sofrido hematose. Nessa condição, a maior parte do sangue, indicado pela setinha preta horizontal, vai adentrar o sistema capilar, sofrer hematose e retornar ao coração pelo sistema venoso. Quando a anastomose entra em funcionamento, quando ela é ativada, ela relaxa a musculatura da túnica média, e aí o que a gente percebe é o que a gente vê aí no desenho do lado direito. A luz se torna mais ampla, a resistência ao fluxo diminui e a situação se inverte. A maior parte do sangue retorna ao coração sem passar pela rede capilar e só uma pequena parte de sangue adentra a rede capilar e então, depois da hematose, retorna ao coração. Quando as anastomoses arteriovenosas ficam funcionando por muito tempo, o tecido irrigado pela rede capilar se torna isquêmico. E isquemia prolongada provoca necrose. Então, anastomoses, elas precisam funcionar para adequar algumas condições fisiológicas do organismo, mas não podem ficar funcionando por muito tempo, senão elas levam à necrose do tecido que está sendo restringido, que está tendo a sua circulação sanguínea e a sua oxigenação restringida. Como eu falei para vocês, as anastomoses elas vão ser importantes para promover alguns efeitos fisiológicos. Então, a gente vai encontrar anastomoses arteriovenosas na pele, especialmente nas extremidades do corpo. E na pele, a função da anastomose é contribuir para a termorregulação, no sentido de diminuir a perda de calor que o corpo faz com o meio ambiente. Então, toda vez que o corpo estiver exposto a um ambiente de baixa temperatura, as anastomoses vão entrar em funcionamento para desviar o fluxo sanguíneo da parte mais superficial da pele e, com isso, diminuir a perda de calor do corpo em direção ao meio ambiente, certo? Então, eu sempre, quando eu estou conversando com os alunos, eu peço para eles imaginarem uma situação bastante corriqueira. Imagina que você vai pular numa piscina que não é aquecida, você está numa cachoeira, vai entrar na cachoeira, e aí, quando você entra na água, você morre de frio, porque a temperatura da água está mais baixa do que a do seu corpo, e você doa calor para o ambiente através da sua pele. E sente frio, porque fluxo de calor, perda de calor, gera sensação de frio. Bom, depois de um certo tempo, a gente costuma falar assim, acostumei com a água, ou seja, a gente não está mais sentindo frio, e fica lá um tempinho. Quando a gente sai da piscina ou sai da cachoeira, a gente está pálido, a pele gelada, às vezes a pontinha dos dedos, a ponta do nariz, os lábios roxos, O que significa? O que aconteceu nesse meio tempo? Entramos na água fria, o sistema nervoso autônomo promoveu o relaxamento da musculatura lisa da túnica média das anastomoses da pele, o sangue foi desviado de volta para o interior do corpo, E só uma pequena quantidade de sangue é que chegou na parte mais superficial da pele. Com isso, a gente diminuiu a perda de calor em direção para o meio, em direção ao meio, paramos de sentir frio, mas a pequena ou a baixa circulação na superfície da pele gerou a pele fria e
com esse aspecto acinzentado, vamos falar assim, né? Se a gente, ao sair dessa água, dessa cachoeira, colocar um termômetro de contato, ele vai ficar escuro, porque a temperatura da pele está baixa. Mas se a gente medir a temperatura axilar ou de outra maneira, a gente vai ver que a temperatura interna do corpo permanece a mesma, certo? Bom, essas anastomoses, elas também são encontradas nos tecidos eréteis, no pênis e no clitóris. Elas desviam o fluxo sanguíneo em direção aos corpos eréteis desses órgãos, retém esse sangue retido nessa região por algum tempo, provoca o inchaço das estruturas e a ereção. No útero, as anastomoses são muito importantes e são as responsáveis pela descamação do endométrio no final dos ciclos menstruais, né? Essas anastomoses, elas acontecem na camada basal do endométrio e toda vez que acontece queda na concentração de progesterona sanguínea, as anastomoses são ativadas, o fluxo sanguíneo é desviado, ainda na camada basal, a camada funcional do endométrio, que é a parte mais próxima da luz do útero, fica isquêmica. Essa isquemia prolongada leva a uma necrose e essa necrose, então, promove a descamação, que a gente chama de descamação do endométrio ou menstruação. Então, vocês estão vendo que essas anastomoses, elas têm um papel fisiológico bastante importante. Bom, como a gente falou, a fusão dos capilares sanguíneos vai dar origem às vênulas pós-capilares, que é o local onde acontece as diapedeses e também pode acontecer hematose, uma vez que a estrutura da vênula pós-capilar é igual à estrutura do capilar, ou seja, é endotélio apoiado em lâmina basal, ou seja, parede extremamente fina, apta à hematose. E parede fina, porém com luz ampla. Logo, se os leucócitos pararem ali para poder fazer a travessia da parede do vaso, essa parada de leucócito não interrompe o fluxo sanguíneo. Por isso que diapedese não acontece em capilar, diapedese acontece sempre nas vênulas pós-capilares. Bom, as vênulas pós-capilares vão se fundir, formando veias de pequeno calibre. A gente sabe que nas veias, né, a gente tem uma estratégia para evitar refluxo sanguíneo, que é a projeção da túnica íntima, formando válvulas. Esse conjunto de válvulas forma valvas, né, que evitam o refluxo do sangue. A parede das veias é sempre muito mais fina do que a parede das artérias, porque a pressão sanguínea no sistema venoso é menor do que no sistema arterial. Então, a gente vai ter veias mais finas e com menor teor de fibra elástica, certo? As veias de pequeno calibre, elas vão fundindo umas com as outras, a quantidade de fibra muscular lisa vai aumentando na túnica média, também aumenta a quantidade de fibra elástica. E nas veias de grande calibre, que são poucas veias, como as cavas, pulmonares, porta, elas têm bastante camadinhas de fibra muscular lisa na túnica média, tem bastante fibra elástica em função do grande volume de sangue que circula no interior delas, mas quando comparada com as artérias correspondentes, a parede é sempre mais fina, o número de célula muscular é sempre menor e a quantidade de fibra elástica também. Bom, aqui a gente tem uma fotografia em microscopia eletrônica de transmissão de uma vênula pós-capilar onde está acontecendo diapedese de leucócitos. Então, a gente tem leucócitos em diferentes estágios do processo.
Temos um leucócito que está indicado aí com uma setinha pretinha de cabo fino, indicado aí com N3, né? É uma célula que está aderida à superfície do endotélio. Temos outras que estão indicadas com cabecinhas de seta, que estão atravessando o espaço intercelular do endotélio. Tem uma setinha indicada, uma setinha branca, indicando um neutrófilo que já está emitindo pseudópode em direção à membrana basal desse capilar, né? Então, temos aí diferentes estágios da diapedese. Na região inferior do slide, vários neutrófilos indicados pela letra N, que já atravessaram a parede do vaso, já se encontram na matriz do tecido conjuntivo adjacente. Nesse slide, a gente tem uma veia que foi corada pela técnica do tricrômico de Mallory. Então, vocês observam tudo que está em azul é tecido conjuntivo, o que está em rosa é tecido muscular e epitélio. Então, a gente está observando o fluxo sanguíneo que vem da direita para a esquerda, indicando pela setinha aí, a gente tem duas válvulas formando uma válvula venosa. Então, o que é a válvula? A válvula é uma projeção da túnica íntima das veias e dos vasos linfáticos. Então, vocês estão vendo que é um risquinho, uma membraninha, parece até um rasgado do tecido. Observa, principalmente nas duas dá para ver, o meiozinho, o miolinho de cada uma das válvulas está corado em azul, porque é tecido conjuntivo subendotelial, e vocês conseguem ver uns pontinhos revestindo esse fiapinho azul, que é o núcleo das células endoteliais. Então, essa fotografia é para mostrar uma característica das veias, que é a presença de válvulas. Nem sempre o corte passa pelo segmento venoso que origina as válvulas. Então, a gente precisa saber outras características das veias para poder identificá-las. E uma característica marcante das veias é que a luz é muito desproporcional à espessura da parede. Então, vocês observem nessa veia, a túnica adventícia está indicada com a letra A, a túnica média com a letra M, e vocês observem que a espessura da parede é muito menor do que a largura da luz, né? Então, essa é uma característica das veias. Fazendo então uma comparação aqui entre artérias e veias, né? A gente sabe que as veias, elas promovem o retorno do sangue ao coração e que esse sangue circula no interior delas em baixa pressão, isso é característico, né? Essa situação de baixa pressão vai determinar uma série de características histológicas, como o baixo teor de fibras elásticas, a presença de válvulas, as paredes finas, a luz ampla e irregular na histologia, uma maior quantidade de vasa vasorum, né, em relação do que o segmento arterial correspondente, né? E outra característica das veias é que quando ela tem um calibre pequeno, as túnicas são mal individualizadas. À medida que as veias vão ficando mais espessas, a túnica média adventícia passam a ser bem distintas, como a gente viu no slide anterior. Mas nas menores veias é difícil distinguir túnica média e túnica adventícia justamente pela espessura da parede, que é muito fininha, e pela pouca quantidade de camadinhas de fibras musculares que elas têm em relação ao segmento arterial correspondente. Em função disso tudo, para classificar as veias quanto ao calibre, o que a gente faz é classificar o segmento arterial correspondente
E aí a classificação da veia a gente faz por tabela, certo? Nesse slide, então, a gente tem aí, olha, uma artéria e uma veia. Uma artéria e sua veia correspondente. O vasinho de cima é uma arteríola, uma artéria de pequeno calibre. A gente consegue ver o endotélio, cujos núcleos estão indicados aí pela letra N. Atrás do endotélio vocês veem uma região rosa clarinha, meio ondulada, é a lâmina elástica interna. E aí a gente vê duas camadinhas de células musculares lisas formando a túnica média. E externamente a essa túnica média, uma grossa camada de tecido conjuntivo que circunda a túnica média, ou seja, a túnica adventícia muito mais espessa do que a túnica média. Repara que a luz da artéria é regular e o diâmetro da luz é proporcional à espessura da parede. Já o vaso que está situado na porção inferior do slide é a veia que corresponde a essa artéria, então é uma vênula. A gente está observando a luz ficou com sangue, dá para a gente observar várias hemácias, o plasma cor de rosinha, mais abaixo um neutrófilo, mais acima um linfócito, tudo isso no interior na luz da veia. Observa o endotélio fininho e é aquela historinha, a gente quase não distingue túnica média e adventícia. A gente consegue ver o núcleo de uma camadinha de célula muscular lisa, né? Mas as camadas são difíceis de distinguir. A luz das veias costuma ser irregular, então vocês estão vendo que essa luz, a parede da veia faz umas projeções em direção à luz, umas curvinhas em direção à luz, e o diâmetro da luz maior do que a espessura da parede. Então aqui a gente consegue ver bem aí as características que a gente mencionou no slide anterior. Ao longo do sistema vascular sanguíneo, a gente encontra em algumas regiões modificações na parede dos vasos e receptores específicos na parede deles que servem como sensores de pressão e também quimiorreceptores. Então, como exemplo dessas estruturas de monitoramento, a gente tem o seio carotídeo, que é um importante baroreceptor, e temos o corpo carotídeo, os corpos aórticos, que monitoram a concentração de oxigênio, CO2 e H+, e que vão estimular uma maior ou menor frequência respiratória e também vão estimular uma maior ou menor excreção de H+, pelas células dos túbulos coletores renais. Vamos falar um pouquinho do seio carotídeo, uma região onde a túnica média na parede da carótida interna, ela fica mais fininha em relação ao entorno do seio. Então, essa região da parede da carótida interna, em que a túnica média se adelgaça, ou seja, fica mais fininha, nessa região a parede fica como se fosse uma membrana. E o que acontece? Se a pressão sanguínea aumenta, esse pedacinho da parede, ou essa membrana, ou o seio carotídeo, ele é empurrado para dentro do tecido, ou seja, empurrado pelo sangue, né, em direção à adventícia da artéria. E essa movimentação na parede estimula terminações nervosas aferentes, que vão então levar essa informação de alta pressão sanguínea para o centro vasomotor do encéfalo. Ao contrário, quando a pressão sanguínea cai, essa parte membranácea da parede da carótida é como se ela fosse puxada em direção à luz do vaso, é como se ela estufasse
em direção à luz ou formasse uma barriguinha em direção à luz. E essa movimentação também vai estimular as terminações nervosas aferentes dessa região, que também vão informar o centro vasomotor que a pressão sanguínea está baixa ou está mais baixa do que o normal. Então, essa movimentação dessa região da parede da carótida interna, do seio carotídeo, é um dos importantes baroreceptores que a gente tem espalhados aí pelo corpo. Então, vocês vejam que os vasos sanguíneos, eles também vão exercer um importante papel no controle da pressão arterial. Eles vão ser um componente ou um dos componentes que fazem o sensoriamento e o controle da pressão, monitoramento, vamos falar assim, né? E ajudam aí no controle da pressão arterial. Vamos observar então duas situações, né? Ou dois exemplos em duas situações. Então, o primeiro exemplo em situação de baixa pressão. Então, quando a pressão arterial cai, diminui a tensão na parede do seio carotídeo. Essa diminuição de tensão faz com que as terminações nervosas aferentes do nervo vago e glossofaríngeo estimulem o centro vasomotor do cérebro, que responde através das fibras eferentes simpáticas, que inervam a túnica média das artérias, estimulando as células musculares da túnica média a contrair. Contração da túnica média das artérias vai diminuir o calibre da artéria, aumentando a pressão arterial. Existe um outro mecanismo que atua em situações de baixa pressão e que é desencadeado por um conjunto de estruturas nos rins, chamado de complexo justaglomerular. Então, o que acontece? Nos rins, quando a pressão arterial cai, o filtrado urinário se modifica. E existem células sensíveis ao teor de sódio no filtrado que desencadeiam um alerta para as células produtoras de uma enzima chamada renina. Então, quando a pressão cai, as células renais liberam na corrente sanguínea uma enzima chamada renina. Essa renina atua numa proteína plasmática chamada angiotensinogênio, que a gente tem circulando no sangue o tempo todo. E essa renina, então, retira alguns aminoácidos do angiotensinogênio, transformando ele num peptídeo chamado angiotensina 1. A angiotensina 1 continua circulando no corpo e, ao passar em determinados segmentos arteriais, sobretudo nas artérias pulmonares, a angiotensina 1 vai encontrar com a ECA. ECA significa enzima conversora de angiotensina. A ECA é uma proteína de membrana, uma proteína transmembrana do endotélio de alguns vasos, especialmente dos vasos pulmonares. E a ECA, então, quando entra em contato com a angiotensina 1, ela tem ação enzimática, né? O nome dela é enzima conversora de angiotensina. A ECA retira da angiotensina 1 dois aminoácidos, transformando ela em angiotensina 2. A angiotensina 2 ela é um peptídeo muito ativo e tem várias consequências a presença de angiotensina 2 circulando no sangue. Então, quando a angiotensina 2 passa pela túnica média das artérias, ela encontra receptor na membrana desses leiomiócitos e ela provoca contração na musculatura lisa das artérias. Com isso, diminui o calibre das artérias e aumenta a pressão. Mas a angiotensina 2 também tem receptores em outros lugares do corpo. Então, a angiotensina 2 tem receptor
na região cortical das adrenais e ela estimula a liberação de aldosterona. A aldosterona estimula uma reabsorção iônica maior pelos rins, consequentemente, uma eliminação menor de água. A água que seria liberada na urina retornando para a corrente sanguínea aumenta o volume do sangue e isso contribui para aumentar a pressão arterial. De modo parecido, a angiotensina 2, ela atua nos neurônios de alguns núcleos hipotalâmicos que estimulam a liberação de ADH, hormônio antidiurético. Então, se a neurohipófise libera ADH na corrente sanguínea, quando esse ADH passa pelos túbulos coletores dos rins, células do túbulo coletor que não reabsorvem água passam a reabsorver, diminuindo o volume de água que é excretado na urina, ou seja, concentrando a urina. Essa água que retorna para a corrente sanguínea contribui para aumentar o volume de sangue, dessa maneira contribui para aumentar a pressão arterial. Ainda, a angiotensina atuando em neurônios hipotalâmicos estimula a sede, a pessoa bebe mais água, ou bebe água, absorvendo água pelo intestino, parte dessa água entra na corrente sanguínea, aumenta o volume de sangue e aumenta a pressão. Então, vocês observam que são dois mecanismos distintos de elevação da pressão arterial, mas todos dois têm a participação dos vasos sanguíneos de uma maneira ou de outra, né? Esse sistema renina-angiotensina nós vamos estudar em detalhe quando a gente falar da histologia renal. Então, a gente vai estudar direitinho quais são as células, quem são os sensores, quem produz renina e etc. Por enquanto, é importante vocês saberem as funções da angiotensina 2, os mecanismos de ação dela e saber que ela é produzida a partir da conversão de angiotensina 1 pela ECA, que é uma proteína transmembrana do endotélio. Agora, nesse slide, a gente vai dar dois exemplos, ou dois mecanismos que contribuem para diminuir a pressão arterial quando ela se eleva. Então, de novo, o sangue passando pelo seio carotídeo, se o sangue está com alta pressão, ele cede, ou seja, a parede do seio carotídeo é empurrado para dentro, para o interior da artéria, não da luz, mas para o interior da parede da artéria. Isso estimula as terminações nervosas aferentes dos nervos, também vago, glossofaríngeo, e esse estímulo é levado até o centro vasomotor do cérebro. A resposta vem através de fibras nervosas eferentes, tanto simpáticas quanto parasimpáticas, exemplificadas no número 2. As fibras simpáticas, elas diminuem a ativação das fibras musculares lisas na parede das artérias, ou seja, diminui o grau de estimulação, diminui o tônus da musculatura lisa nessa parede das artérias, contribuindo para diminuir a pressão arterial. Adicionalmente a essa diminuição de tônus, as fibras colinérgicas, então é representado aí no número 2 do nosso slide, liberam acetilcolina em direção ao endotélio, que responde produzindo e liberando óxido nítrico em direção à lâmina basal. Esse óxido nítrico se difunde, atravessa a túnica íntima, chega na túnica média e interage com os receptores dos primeiros leiomiócitos. O estímulo para o relaxamento passa para os demais através das junções GAPs que as células musculares lisas fazem entre si. A túnica média relaxando contribui para diminuir a pressão, uma vez que o calibre dos vasos aumenta.
Vamos agora então falar um pouco da histologia do coração. A histologia cardíaca, ela lembra em alguns aspectos a organização histológica dos vasos sanguíneos. Então repara, a parede do coração também é formada por 3 camadas de tecido, que são o epicárdio, o miocárdio e o endocárdio. O endocárdio é a camada mais interna, que está em contato com as luzes, com as câmaras cardíacas, que reveste as câmaras cardíacas. O miocárdio é a camada média, formada por tecido muscular, e o epicárdio é uma película que reveste o coração pelo lado de fora. O epicárdio, na anatomia, é chamado de folheto visceral do pericárdio ou simplesmente pericárdio visceral. A gente sabe que o coração ele é envolvido por um saco fibroso. Esse saco fibroso é chamado pericárdio, E, na verdade, é um saco duplo. A parte externa mais grossinha, fibrosa, é o epicárdio parietal. E a parte membranosa que fica coladinha na superfície cardíaca é o epicárdio visceral, ou pericárdio visceral. Na histologia a gente chama de epicárdio. Bom, esse desenho eu coloquei aqui nesse slide para representar para vocês a proporção mais ou menos dessas camadas. O coração é um músculo essencialmente, um órgão essencialmente muscular. Então, nesse desenho que a gente está vendo um corte do coração, a parede representada em lilás, é a representação do miocárdio. A linha pretinha que envolve as câmaras que estão coloridas em rosinha, essa linha pretinha, a espessura dela é proporcional ao do endocárdio. E a linha pretinha aqui está delimitando o coração pelo lado de fora, o epicárdio. Vocês vão ver no slide que é mais ou menos assim mesmo. E quando vocês tiverem aula prática, vocês vão perceber na lâmina que tanto o endocárdio quanto o epicárdio são muito, muito, muito fininhos em relação ao miocárdio e em relação a várias outras estruturas, não é? Bom, então qual a composição de cada uma dessas camadas? O endocárdio se ele é a camada mais interna, ele precisa ter um epitélio, revestimento que vai isolar as câmaras cardíacas da parede do coração. Esse epitélio é do tipo endotelial, ou seja, simples, pavimentoso. Atrás desse epitélio, obviamente, a gente tem uma lâmina basal e um tecido conjuntivo subendotelial, bem fininho. O miocárdio é formado por tecido muscular cardíaco. E esse tecido muscular cardíaco ele é atravessado por feixes de tecido conjuntivo que levam os vasos coronarianos, as artérias coronárias, para o interior do coração. As artérias ramificam, capilarizam e retornam para a superfície, trazendo o sangue venoso, formando as veias cardíacas. A superfície do coração, então, é revestida por uma membrana de tecido conjuntivo frouxo, revestida na superfície por um epitélio simples pavimentoso, denominado mesotélio. Então, vocês reparem que o que eu descrevi para o endocárdio é muito semelhante ao que eu descrevi para o epicárdio. Dependendo do lugar da lâmina que a gente está observando, do lugar do coração que a gente está observando, a gente às vezes tem até dificuldade de saber se está observando o epi ou o endocárdio. E a gente vai precisar de referências para saber o que a gente está vendo, na verdade. Então, observem agora esse corte sagital da parede ventricular. No lado esquerdo do corte, indicado pela letra P, vocês conseguem ver uma membrana cor-de-rosa muito clarinha, quase cinza. É o epicárdio ou pericárdio visceral.
todo esse tecido corado em rosa, escuro, que vocês estão vendo com facilidade, indicado aí pela letra M, é o miocárdio. Então, repara a proporção, como eu falei. Né? O epicárdio ele é realmente uma membrana muito fininha, certo? O miocárdio, vocês estão vendo aí vários risquinhos brancos atravessando ele, são os feixes de tecido conjuntivo que saem do epicárdio, levando para o interior do músculo cardíaco vasos sanguíneos que vão ser responsáveis pela nutrição e oxigenação do mesmo, não é? Agora, no cantinho da esquerda, a gente está observando projeções da parede ventricular em direção à luz. Essas projeções estão indicadas com PM, são os músculos papilares. São projeções musculares que controlam a abertura e o fechamento das válvulas cardíacas. A gente vai falar disso depois. Indicado aí pela letra E, uma camada bem fininha, cor de rosa também, clarinha, é o endocárdio, que reveste aí a parte interna da parede cardíaca. Nesse slide, a gente tem uma visão de parte da parede do coração. Então, a gente observa o músculo cardíaco na parte inferior das duas fotografias e na parte superior das fotografias um tecido conjuntivo que reveste o coração pelo lado de fora. Na fotografia da esquerda, vocês estão vendo que esse tecido conjuntivo tem grandes vasos atravessando ele, né? E muitas células adiposas, são vasos calibrosos e células adiposas. A superfície desse tecido conjuntivo é revestido por um epitélio simples pavimentoso chamado mesotélio. Está indicado com ME no slide, certo? Então, isso é o epicárdio da região da base do coração, onde a gente tem a saída e a chegada dos grandes vasos. À direita, a gente tem também o epicárdio, mas repara a ausência de células adiposas e o calibre dos vasos já bem menor, né? Então, significa que a gente já está numa região intermediária entre a base e o ápice do coração. Então, a gente já está saindo da região atrial em direção à ventricular nessa fotografia da esquerda. Quando a gente observa um coração macroscopicamente, a gente vê que tem muita célula adiposa no entorno dos grandes vasos, ou seja, no epicárdio atrial, certo? E à medida que a gente escorrega o olhar em direção ao ápice do coração, essas células adiposas vão ficando mais raras, vão desaparecendo, e o que a gente consegue ver é só uma películazinha brilhante agarradinha aí na parede do coração. É o epicárdio, que vai passar a ser formado apenas por tecido conjuntivo, revestido por mesotélio. Reparem ainda nas duas fotografias, tanto na da esquerda quanto na da direita, há os feixes de tecido conjuntivo entrando no tecido muscular, levando e trazendo vasos sanguíneos. Como eu falei para vocês, a estrutura do endocárdio é igual à do epicárdio, ou seja, é tecido conjuntivo revestido por um tecido epitelial simples pavimentoso, que por estar voltado para o lado de dentro do órgão é chamado endotélio. Então, vocês estão vendo aí o endotélio indicado pela letra E, e o tecido conjuntivo subendotelial indicado com a letra F, né? Então, a gente está vendo o endocárdio e o músculo cardíaco cortado aí de forma mais ou menos oblíqua, né? Vocês estão vendo um núcleo dos cardiomiócitos, num deles dá para a gente perceber uma área pequena, branquinha,
envolvendo o núcleo é o espaço que a célula usava para organizar ou guardar suas organelas, né? Cardiomiócitos tem um núcleo central e as organelas concentradas, a maioria no entorno do núcleo. Logo, quando a gente desidrata o material para fazer a lâmina, fica sempre uma região clarinha em torno do núcleo. Existem algumas diferenças entre a parede do átrio e a parede do ventrículo. Do ponto de vista histológico, a principal diferença é que a parede ventricular ela tem uma quarta camada, a camada subendocárdica, ou seja, uma camada localizada entre o endocárdio e o miocárdio, local onde a gente encontra as fibras de Purkinje, que são fibras que fazem parte do sistema de condução cardíaco. Essas fibras de Purkinje elas se encarregam em distribuir o estímulo de contração para o miocárdio ventricular. Nesse slide, vocês estão observando um corte do coração. Vocês têm o nódulo sinoatrial, próximo da veia cava superior. Nesse nódulo sinoatrial, a gente tem a geração do estímulo cardíaco. Então, a contração do coração ela é autônoma, né? O coração gera o próprio estímulo para sua contração, para seu batimento. Essa geração, esse estímulo é produzido pelo nó sinoatrial. O nódulo sinoatrial é formado por células musculares cardíacas modificadas, que ao invés de contrair e relaxar, desencadeiam sempre num mesmo intervalo de tempo uma onda de despolarização, que é distribuída para as células musculares atriais, contráteis, né, por um sistema de condução. E o mesmo estímulo é levado até uma outra região de células musculares modificadas chamada nódulo atrioventricular. O nódulo atrioventricular, ele então distribui o estímulo para a contração cardíaca, né, pelo feixe de His, e esse estímulo então é levado primeiro para os músculos papilares, para que eles se contraiam ao mesmo tempo que a musculatura atrial. Reparem que os músculos papilares estão ligados à face interior das válvulas atrioventriculares através de ligamentos de tecido conjuntivo, chamados de cordões tendíneos, né? Então, vocês percebam pelo desenho, se os músculos papilares contraírem, os cordões tendíneos vão forçar as válvulas em direção à cavidade ventricular, possibilitando então a passagem do sangue arterial para o interior do ventrículo. Então, repare, a contração do músculo papilar ela é sincronizada com a musculação, com a contração da musculatura atrial. Em seguida a essa contração vem o relaxamento. Então, a musculatura atrial relaxa, a musculatura dos músculos papilares também relaxa e as válvulas voltam à sua posição original, fechando a fenda entre elas. Quando isso acontece, então, o estímulo chega ao miocárdio ventricular, que contraindo expulsa o sangue que acabou de preencher as suas cavidades em direção ao tronco pulmonar no ventrículo direito e ao tronco aórtico no ventrículo esquerdo. E aí, então, a gente vai ter relaxamento da musculatura ventricular, que vai coincidir com a contração ou a nova contração da musculatura atrial e dos músculos papilares. Esse descompasso entre a contração atrial e ventricular, ela é útil
né, para fazer com que o sangue, então, circule no coração de uma forma unidirecional. Nesse slide, então, vocês observam a camada subendocárdica, corada aí em marronzinho claro, né? Na camada subendocárdica a gente encontra as fibras de Purkinje, que são células musculares cardíacas modificadas. A célula muscular cardíaca ela é cilíndrica, curta e vou chamá-la de magra também, né? Então é um cilindro regular, lembra uma latinha de refrigerante, enfim, tá? É uma célula que tem um núcleo ou dois núcleos de posição central e que tem as miofibrilas dispostas aí no sentido longitudinal da célula, saindo de uma face de membrana e chegando na face oposta. Nessas faces, a gente vai encontrar uma quantidade grande de desmossomas que vão unir as células musculares cardíacas entre si, formando os discos intercalares, né, típicos do músculo cardíaco, que a gente já estudou quando a gente estudou o tecido muscular. Então, quem não lembra muito bem, é bom dar uma revisada aí nas características do tecido muscular cardíaco. As células cardíacas contráteis ou cardiomiócitos, elas formam inúmeras junções gap que possibilitam a contração sincronizada delas, não é? E como eu falei, a fibra de Purkinje é uma célula muscular modificada que tem pouca quantidade de miofibrila. Então, essa região meio marronzinha que vocês estão vendo nas fibras de Purkinje são as miofibrilas que elas têm. E como elas têm pouca miofibrila e o volume celular delas é muito maior, elas ficam parecendo células ovaladas com uma região clara bem grande no centro. Lembra, a região clara da célula cardíaca é onde ela guardava citosol e organelas, concentrava suas organelas, certo? Com exceção do retículo, né, e das mitocôndrias que ficam espalhadas pela célula toda. Então, como a célula muscular, a fibra de Purkinje, ela tem pouca miofibrila, esse espaço perinuclear acaba ficando maior e isso ajuda muito a identificá-las na lâmina. Então, são células ovaladas que têm apenas a periferia corada. Em HS, a periferia fica corada em rosa ou vermelho, né? Vinho ou rosa, um núcleo central e um grande espaço perinuclear branquinho, clarinho, como vocês podem ver aqui nessa fotografia. Bom, para finalizar o nosso estudo, vamos considerar aqui um pouquinho a respeito da histologia dos vasos linfáticos. O capilar linfático, então, tem a mesma organização histológica de um capilar sanguíneo. Ele é composto por uma célula endotelial ou por um tecido epitelial pavimentoso simples, apoiado na sua lâmina basal. As células mantêm lá as suas junções através de isômeros de oclusão, ou seja, a mesma estrutura de um capilar sanguíneo. Os vasos linfáticos, eles têm a mesma histologia das veias, né? Então, a mesma característica, luz ampla, parede fina, túnicas mal individualizadas, mas também tem células musculares na parede, etc. O que a gente tem que lembrar é que a pressão da linfa é muito menor do que a pressão sanguínea no interior das veias. Então, a tendência, na hora que a gente faz a lâmina, é que essa parede mais fininha acabe colabando e a gente tem mais dificuldade de ver os pequenos vasos linfáticos na lâmina do que as veias. Os vasos linfáticos também são dotados de projeção da túnica íntima, formando válvulas, né?
E uma coisa que é fácil fazer a distinção na lâmina, quando a parede não está colabada, é que no interior do vaso a gente não vai encontrar hemácias, a gente vai encontrar uma secreção, a linfa e linfócitos circulantes. Eu acho que com essa explanação a gente conseguiu cobrir boa parte aí do conteúdo da histologia do sistema circulatório. Espero que tenha sido útil e que vocês tenham compreendido, que eu tenha conseguido me fazer compreender. Então, se ficar alguma dúvida, retornem à gravação, escutem de novo, prestem atenção, leiam nos livros, tentem tirar as dúvidas nos livros, anotem as dúvidas que não conseguirem para a gente poder discutir e excluir aí as dúvidas que ficarem, ok? Um abraço, até a próxima aula.